Olá, boa noite. Enfim, mais um Círculo Flores de Lis convida. Vamos esperar o nosso convidado de hoje, esperar as pessoas chegarem. Que massa, tô toda animada, viu? Toda animada, porque foi uma quarentena. Não consegui fazer esses encontros em agosto, nem em setembro. Estamos aqui em outubro. Pois é, como a vida quer. Vamos ver aqui. Deixa eu avisar ele que eu já tô aqui online. Eu deixei umas colinhas aqui para nossa conversa de hoje. Olá, olá, olá. Como é que tá essa internet? Ah, já entrou aqui. Rogério não tá conseguindo participar. Oi, Rogério, você me ouve e me vê? Que aqui informou que você não está conseguindo participar. Eu tenho que saber por quê. E também aqui diz que o Instagram está informando aos seguidores que a gente iniciou um vídeo ao vivo. Pode ser internet também, a conexão. Você me ouve? Escreve aí se você me ouve e me vê. Oi, Vana. Que bom que você veio. Me diga uma coisa, você está me ouvindo e me vendo? Que eu acho que eu estou com um probleminha de conexão aqui com o Rogério. Pode ser internet daqui de Serra Grande. Choveu muito, não sei. De vez em quando dá uns tilts. Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo, dá um oi aí, me diz que tá ok para poder eu me situar. Ah, ok, tá. Deixa eu ver então. E aí, Rogério, você está conseguindo me ouvir? Deixa eu ver se eu vou te convidar de novo. Agora, pronto.
Oi, Sônia. Tudo bom? Tudo jóia? Vou passar para ele. Viu? Eu acho que faltava alguém aceitar, o administrador aceitar. Eu aceitei. Às vezes dá esses tiltzinhos na conexão. Deixa eu pegar um apoio. Segura aqui, Rogério. Oi, Rogério. Mas é assim Oi, mesmo. É bem como é que artesanal esse tá? negócio aqui no Instagram. Acho que eu vou mudar um pouco aqui de lugar, porque tem uma luz aqui em cima ó, que tá dando Você para ou ver? tá muito forte a luz que está em mim? É a sua que você tá vendo ou a que tá em mim? Não, tá em mim aqui. Peraí. Eu vou Deixa mudar eu um mandar ficar pouquinho em você. aqui o cenário. Certo. Mas e aí, como é que está você? Na Tô bem, graças a Deus. paz? Tudo na paz. Ansiosa para retomar essas lives. A gente, assim, as pessoas vão chegando, tá? Às vezes, Alma, eu vou só oi, mudar aqui para o local, viu? Para ficar melhor, tá bom? certo. Aí você quer sair, eu chamo de novo? Não, pode ser agora. Só vou tirar o vídeo para poder andar Ok, aqui e eu vou pedir para ele botar rapidinho. Vem para viu? cá, Ok, só um minuto. Porque senão dá eco. certo. Deixa eu ver. E aí, melhorou? Tá ouvindo, Alba? Tô Então, Alba, ouvindo, tá ouvindo? tô ouvindo e vendo. Pronto, eu estou te ouvindo também. Então, bem-vindo, Então, que bom, né? Que não bom é? Eu estava estar participando ansiosa desse para trabalho. retomar essas lives. E Ah, aí, como eu fiquei bastante tempo sem a gente ter, eu vou introduzir novamente, né? Aí eu até contextualizo para você e também retomo com as pessoas. Que seja agora que elas vão entrando aos poucos, ou seja depois, elas possam ver e saber o que a gente está fazendo. Essas lives, elas fazem parte do que eu chamo de Círculo Flor de Lis Convida, que é uma forma de manter vivo o Círculo Flor de Lis, que era um grupo de um dispositivo de cuidado, né, com as mulheres, que vem desde 2014 em vários formatos. Primeiro presencial, semanal, quinzenal, tipo workshop, depois online com a pandemia. E aí, agora, de 2022 para cá, eu resolvi deixar como um convite para pessoas interessantes que eu gosto, que eu acho que tenham coisas para trazer para a gente refletir, para a gente conhecer, certo? Então, você é o convidado de hoje, eu vou apresentar você e eu vou começar, e a gente vai bater esse papo, que é uma coisa bem informal, bem tranquila. Eu vou começar dizendo por que eu sempre escolho uma música para os meus convidados, para as minhas convidadas. E a música que eu escolhi para você foi Vida, na voz de Gilberto Gil, porque na hora que eu li a sua apresentação, que eu sempre peço também, aí eu falei, gente, ele incluiu muito a história de vida dele, né? Sintetizou de uma forma bem legal. E aí me remeteu a essa música, certo? Então, Vida veio por isso. Então, a gente vai começar assim, Rogério. Esse é o Rogério Espírito Santo, né, que vai conversar com a gente hoje sobre narrativa
negras, né? Novas narrativas, narrativas antigas, narrativas muitas vezes desconhecidas, né, das pessoas, em função, muitas vezes, daquele perigo da história única, né, que contam para a gente sobre nós mesmos, né? Então, Rogério Espírito Santo, ele começa com a origem dele, tá? Eu vou tomar uma colinha aqui. E falando da mãe, Elza Garcia Conceição, do pai, Rubens do Espírito Santo, cresceu no bairro de Macaúbas, criado por Romilda, a irmã menos nova, né? E Rogério fala que ele estudou na Escola Leopoldo dos Reis, na Baixa de Quintas, depois no Centro Integrado Anísio Teixeira, maravilhoso, na Ladeira do Paiva, no Ginásio Cruzeiro do Sul das Sete Portas, Centec, atual Cefet, né, no Monte Serra, e na Texas, AI University, em Kingsville, nos Estados Unidos, Texas, Estados Unidos, com a formação de desenhista técnico industrial, formado também em tecnologia e manutenção de petroquímica e em tecnologia industrial pela Texas University. Então, Rogério, me fale, com a gente começando com sua origem, me fale um pouco desse espaço, dessa sua infância, como é que foi, dessa sua irmã, você fala depois ali do primeiro trabalho, né, que tinha a ver com ela. Traga Pois é, essa minha irmã, né, era a irmã, a primeira, né, a mais velha, a Romilda, era bastante empreendedora. E quando eu nasci, claro, o meu pai, né, e a minha mãe não eram casados, né? Sim. Justamente o meu pai, ele já estava casado com Eurides, né? Foi com quem ele viveu a maior parte do tempo. Esse relacionamento com a minha mãe é anterior, né? Então, a minha mãe, ela não tinha uma condição financeira segura, né? A minha mãe era costureira. E, no final das contas, eu fui levado, por exemplo, para morar, para viver aquele período com a minha irmã, que ela tinha acabado de casar. Ela tinha acabado de casar. Eu até falei, fiz uma brincadeira, disse, o presente que ela recebeu fui eu, que a minha afilhada disse, foi presente de grego, né, meu padrinho? mas, sabe, a história é assim mesmo. Então, mas foi ela, né, Romilda, junto com o marido, Moacir, quem ficaram comigo até a fase adulta, né? Eu fiquei morando com eles, né? Agora, assim, como eu aprendi logo cedo, aprendi a ler e escrever, aprendi as 4 operações e tal. Romilda era muito empreendedora. Ela fazia biscoito, fazia bolo, né? Fazia doces quando tinha festas. O pessoal encomendava com ela e ela fazia e tinha essa renda extra. Já o marido dela, né, meu cunhado, ele era sapateiro, né? Trabalhava em casa, fazia sapatos, né? As pessoas encomendavam, ele fazia sob medida e tal. Mas depois de alguns anos, aí eu ainda não estava na adolescência, mas ele foi trabalhar na Petrobras. Então o padrão de vida melhorou. E eu fui crescendo, né? A princípio eu estudei na escola Leopoldo dos Reis, que fica ali no Largo dos Dois Leões, né? Na Baixa de Quintas. Eu estudei ali, fiz o meu curso primário ali, que na época chamava primário, e depois tinha aquela fase de passar para o ginásio.
E nessa época nós tínhamos que fazer uma prova que chamava de admissão ao ginásio. Sem passar nessa prova, nós não poderíamos. Aí eu fiz essa prova, não fui aprovado de primeira, mas havia aquelas escolas particulares e faziam um novo teste, né? E a gente aí foi quando eu fui para uma escola ali nas Sete Portas, que era o Colégio Cruzeiro do Sul, onde eu fiz o primeiro ano do ginásio. Depois voltei para a escola pública. E aí terminei o curso de ginásio, fiz o colegial profissionalizante, nessa mesma escola, que era a Escola Anísio Teixeira, na Ladeira do Paiva. Eu fiz o curso colegial técnico, né? Saí de lá formado como desenhista técnico, Sim. trabalhando com projetos de arquitetura, né? Projetos de mecânica, essa coisa assim. E a partir dali eu comecei a realmente trabalhar e ter uma renda própria, né? Sim. Mas ainda fiquei um período morando com a minha irmã. Romilda. Depois, eu concluí o curso de ginásio e fiz o curso colegial nessa mesma escola, na Ladeira do Paiva, no Anísio Teixeira. Aí eu escolhi fazer desenho técnico, né? E aí eu fiz o curso de desenho técnico durante 3 anos. Em 1984, eu vi um anúncio, que eu lia muito jornal, né? Eu fui jornaleiro, eu vendia jornal, mas eu lia os jornais, né? À tarde, Estado da Bahia, Diário de Notícias, que eram os jornais da época. E eu gostava muito de ler, lia muito livro também, lia jornal. E eu vi no jornal um anúncio de uma instituição, né, do Rotary Internacional. Era isso que eu ia te perguntar. Pois é. Então, eles estavam fazendo um concurso de bolsas de estudo, né, para dar bolsa para a pessoa estudar no exterior. Bom, na época, eu até já estudava inglês, né? Mas sabe aquele inglês de escola e tal, né? Então, my name is Rogério, do you like banana, esse tipo de coisa. Mas aí eu digo, rapaz, eu vou participar, eu não estou perdendo nada, né? Se eu perder, se eu não for aprovado, não vai ter problema nenhum. E comecei a estudar inglês também fora da escola, né? Já prevendo a situação de ter que fazer um teste em inglês. Rapaz, demorou desde o período que eu fiz a entrega dos documentos, foram acho que 7 ou 8 meses, né? E eu já não tinha mais nem esperança realmente de que fosse acontecer algo assim, mas não é que lá um dia eu pego o jornal, eu vendia jornal, né? E eu lia o jornal, e vejo o meu nome no jornal, né? Dizendo que eu havia sido aprovado Era para uma ser fundação, né? O Rotary era uma fundação privada, fundação, né? Fundação Um Rotária, casal. chamava Fundação Rotária. Eu não acreditei, né? E aí, mas eu fui conferir, era verdade. Então, mas eu tinha que apresentar uma documentação assim muito extensa, eram várias coisas, né? E, bom, mas eu fui em frente, tive alguns contratempos, houve até um período que eu perdi os documentos, perdi não, eu saí, eu tinha uma moto. É. Oi? Eu botei, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, aí eu peguei esses documentos, prendi no fundo da moto, eu morava ali no bairro de Macaúbas, e aí acho que eu estava vindo da Baixa dos Sapateiros ou coisa assim, e com os documentos. A documentação já toda pronta para entregar, né, para se, ver se tinha aprovação, mas dentro de alguns minutos, alguém chegou lá na minha casa com a pasta contendo os documentos, tinha caído
caído da moto, ele vinha num carro atrás, ele pegou, ele leu, né, viu o que era, viu meu endereço e foi lá na minha casa me entregar esses documentos, que no dia seguinte eu tinha que levar para o Rotary para poder, né, participar do concurso, né, de bolsa. Era um Da concurso de seleção. bolsa e havia uma seleção, havia centenas, sei lá, não sei se milhares de pessoas participando. Eu não tinha, na verdade, uma esperança de ser aprovado. Mas não é que dentro de umas 2 semanas ou 3, coisa assim, eu recebo uma carta em casa dizendo que eu havia sido aprovado e que eu tinha que apresentar alguns documentos, inclusive fazer teste de proficiência na língua inglesa, coisa que eu não tinha. Né? Eu tinha aquele inglês, você sabe, você estuda na escola e tal, aquela coisa assim. Aí eu tive que correr para preparar tudo, para fazer. Foi uma maratona, né? Uma maratona, mas no final das contas deu tudo certo, né? Eu fui aprovado e eu tinha, eu acho que um prazo, assim, uns 45, 50 dias para estar pronto para viajar. E aí, quando foi no mês de junho, né, eles me liberaram passagem e tudo mais, isso em 1984. E aí, eu, 1984. 84 foi. Eu aí me mandei, viajei, né, passei por Miami, de Miami com conexão para Houston, no Texas, e de Houston para uma cidade chamada Kingsville. Né? Eu fui para lá e já tinha carro me esperando, com motorista e tudo, para me levar nessa cidade, que era onde eu ia passar 6 meses fazendo um Estudando. curso e também participando de programas, né, do Rotary. Era uma das obrigações. Era que eles chamavam essa bolsa, eles chamavam de bolsa da boa vontade. Né? No título em inglês, Good Will, eu era o embaixador da boa vontade. Eles chamavam Good Will Ambassador. E aí, Eu lembro do Rotary, tinha uma sede ali na ladeira do Abaeté. Eu não sei se também, já era na época, né? E ele era muito tinha referenciada núcleos em essa. vários bairros da cidade. É, E então, né, a partir dali, eu passei a conviver, né, diretamente, né, vivendo lá nos Estados Unidos, né, a princípio com muita dificuldade, porque, embora eu tivesse estudado inglês, e estudei por bastante tempo, mais de 2 anos, mas existe um pouco de diferença dos locais que você está, e como eu fui para o Texas, né, então, inclusive me disseram isso, eu pude comprovar, que o inglês falado lá, ele tinha algumas diferenças do inglês, por exemplo, falado em Miami, nas né, costas, né? né, então, assim, uma pronúncia, pessoal, muito nasal, né, muito anasalada, e algumas gírias, é como no Brasil tem também, né? Sim, Se sim. você for para o A Rio Grande depender do da Norte, se você região, for para se tá na costa. Manaus, né, você já vê que existem diferenças. Mas isso aí, para mim, não foi muita dificuldade, não. Para ser sincero, as dificuldades que eu encontrei foram poucas. Encontrei Quais foram? algumas assim, mas quais foram as dificuldades? Sim. Era assim, tinha lugares que eu, inclusive, era avisado que havia lugares, mesmo na cidade onde eu estava, lugares que eu não deveria ir, por causa de questão de racismo, né? Sim, questões raciais. Sabe? De questão racial e Em tal. Bom, 1984. 84. Verdade ou não, eu evitei, né? Sim. Agora, por outro lado, existiam algumas pessoas que, por exemplo, na universidade onde eu estudei, né, durante esses 2 anos e tal, havia
pessoas de vários lugares, né? Várias cidades, vários estados norte-americanos. É uma mistura muito grande. E pessoas também de vários outros países, né? O que foi legal foi o seguinte, eu consegui me enturmar, eu não fiquei no gueto, Sim. entende? Olha, olha, na verdade, o que estava previsto era que eu ficasse só 6 meses. Aí eu pensei, olha, eu não tenho Ficou 2 nada a anos. perder. Eu não tenho nada a perder, sabe? Eu estou aqui, não sou daqui. Se alguém me disser alguma coisa, eu não vou brigar. E também já Uhum. tinha me falado que em alguns lugares eu não deveria ir sozinho, por Sim, exemplo. Naquela cidade, né? sim, Fingi. Eu poderia ir, por exemplo, com alguém de lá, coisa assim. Por causa de questão sim. racial, etc, etc. Então resolvi não arriscar. Eu digo, bom, eu vou ficar no meu quadrado, fiz várias amizades, né, durante o período. Eu fui também, como eu era bolsista, né, o Rotary me dava cobertura em uma série de coisas, eles me convidavam, né, quando eles tinham algum evento, me convidavam, porque eles tinham que mostrar esse trabalho que estavam fazendo, filantrópico, etc., etc., para a imagem deles. Isso era muito importante, né? Uhum. Então, eu não fiquei no gueto, digamos assim, né? Eu tive visibilidade, eu também, na época, eu já tinha um diploma como fotógrafo, fotografia, então eu comprei uma câmera, eu andava nos lugares, fotografava, mostrava, trabalhei num jornal de lá, um jornal chamado South Texan, que era o jornal universitário, né? Uhum. Eu trabalhei, eu não achei eu tinha uma cópia dele aqui, eu não encontrei, né? Mas eu me virava, eu não fiquei, como eu lhe falei, eu não fiquei no gueto, né? Eu sabia que havia alguns detalhes que eu tinha que observar também para a minha segurança pessoal. Sim. Mas eu fiz Com amizades, né? autopreservação. Exatamente. Tinha amigos que me convidavam para eventos. Então, eu estando com outra pessoa que era de lá, era nativa, era uma segurança para mim. Está entendendo? E também pelo fato de eu ter me desenvolvido lá na faculdade, eu tinha que eles chamam de part-time job, que é uma ocupação, né, de Parcial, né? Do tempo tempo. parcial. Então, e isso, eu tinha uma câmera fotográfica profissional, eu usava essa câmera, eu ia nos eventos, fotografava, eu fui fazendo amizade, né, aí encontrei pessoas que me convidavam, vamos conhecer minha família, né, aí eu ia, hoje vai ter um jantar lá em casa e tal, por que você não vai? Eu comecei, então, tanto que a minha bolsa foi de 6 meses. Sabe quanto tempo eu fiquei lá? Sim. 2 anos e meio. Eu achava que eram 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio eu Me fiquei lá. diz uma coisa, Rogério. Desse período, o que você traz assim de mais que você considera que foi mais precioso nessa sua experiência de lá do Texas? Foi justamente a questão das relações humanas e também de você deixar de lado alguns estereótipos que tem, né? Porque eu ouvia muito dizer, rapaz, o americano é tudo racista, etc, etc. Não é bem assim. Claro que o racismo lá é patente. Isso a Forte. gente não deve esconder. Mas existem maneiras, depende muito também do seu comportamento, né? O que eles gostam muito, na verdade, é que você, chegando lá, você comece a agir conforme os costumes locais, conforme a própria sociedade, como ela existe, né? Coisas do seu comportamento que às vezes não cai bem dentro, né, daquele contexto social, etc, etc. Então, eu passei a dar bastante atenção a isso e não forçava a barra. Você Olha, acha não é para que, ir em tal que lugar. você
acolher a, a cultura deles, você corresponder a, as questões culturais deles, comportamentos ou valores, isso amenizou a questão racial? É assim, eu não era tudo também que eu, né? Era tudo também que eu fazia. Eu procurava também agir conforme a minha educação, as minhas origens, etc. Mesmo porque no ambiente que eu estava, no ambiente universitário lá, isso é muito valorizado, né? Existem, por exemplo, dentro das universidades, a maioria delas, existem essas feiras multiculturais que é justamente Isso para você ficar protegia, né? ambientado, você fazer amizade, para você não ficar no gueto. E também com uma espécie de propaganda positiva, né, dos locais, entendeu? Claro que existem locais onde isso não acontece, assim, pelo menos com essa ênfase e tal. Mas na cidade que eu estava, mesmo sendo no Texas, que na época era considerado um dos estados racistas, né? Mesmo lá, eu tive essa oportunidade de conviver com pessoas que me convidavam para uma série de coisas, com famílias, né? Inclusive famílias brancas, né? Tinha uma família mesmo, uma garota que trabalhava nos Correios dentro da universidade, ela fez amizade comigo, sabe? E ela me convidava, eu fui conhecer os familiares delas, familiares dela, né? E eram todos mais brancos mesmo, sabe? E me convidavam, eu ia, ficava com eles, né? Mas por amizade, né? Por amizade. Então, eu percebi que mesmo dentro desse contexto, né, existem coisas que não são 100% como se fala, né? Não são todas as pessoas, sabe? Eu, eu encontrei pessoas que me ajudaram bastante, né? Uhum. Especialmente com a questão do idioma, porque não é fácil, existem palavras que você utiliza e que são de determinado lugar, como aqui também no português, né? Se você chegar no Amazonas, você tem termos que se utiliza lá que você não vai entender de Isso. imediato. Você, Regionalismos, regionalismo, exatamente. E tudo isso existe. Agora, o que é muito verificado também é o seu comportamento, sabe? Porque eu procurei também agir muito conforme os costumes locais, digamos assim. É, por exemplo, coisa de você não estar fazendo batucada, não estar fazendo barulho na rua, você tem aula, você tem uma escola, né? Você se comportar dentro dos padrões que são observados lá. Questão de religião, né? Tinha muito essa coisa de religião que era, né? Tem católicos de um lado, tem protestantes do outro, e às vezes não existe esse intercâmbio, né? Eu, católico, alguns colegas que eram batistas, por exemplo, presbiterianos, me convidavam, eu ia, participei de eventos. Agora, claro, eu não entendo, né, e eu falei para eles que, olha, eu sou católico. Não, mas não tem problema e tal. Às vezes também isso é para ver se você se converte, você entende? uhum. Isso acontece também com esse sentido, mas eu não tinha, não tive, eu participei sim, fui de eventos dentro de igrejas presbiterianas, né, batistas, mas por amizade às pessoas e também com uma espécie de respeito. Não, eu O não que tenho você nada a ver com. está me dizendo é que você, como visitante, você tentou viver aquela realidade, né?
É, se inseriu naquela exatamente. realidade e isso você considera que isso facilitou o seu Facilitou trânsito, a sua bastante. circulação? Exatamente, exatamente, sabe? Então, assim, ainda mais, olha, eu negro, do estado do Texas. O Texas tem realmente um passado, né? Um passado, em algum, presente também em alguns lugares, É de, um dos estados de mais preconceito conservadores, racial, sabe? Exatamente. todos os Então eu tinha sentidos, que ter né? bastante cuidado, mas também eu não podia estar no gueto. Essa que é a realidade. Tá? E também é Quando o você seguinte, fala eu não estar no gueto, você quer dizer exatamente o quê? Para eu é que eu não entender. ia ficar, por eu ser negro, eu não ia ficar fazendo amizade só com negros, eu não ia estar Sim, só com negros, né? Eu estava, sabe, eu estava ali também por causa dessa condição de bolsista, e essa bolsa do Rotary trata muito isso, eles chamam de, e os bolsistas, não sei se ainda é, mas na época eram chamados de embaixadores da boa vontade, né? sim. Embaixador da boa vontade, esse que era um dos títulos da Bolsa. Então, eu tinha que ser diplomático também. E, além do mais, né, eu estou num país que não é o meu país. Né? Hum. Eu não posso chegar lá querendo ditar ordem, de querer mudar. Eu Não. acho que esse é Mas o ponto, né? eu percebi que, a depender do seu comportamento, você pode conviver, sabe? E você não vai deixar de lado sua personalidade, mas você também vai ter que mudar um pouquinho, até porque eu tinha um objetivo, né? E eu consegui atingir, eu fui. Tanto que, por exemplo, na época, eu tinha concluído um curso de fotografia aqui no Brasil, eu já fazia até fotografia profissionalmente, e quando eu cheguei, eu tinha pouco tempo de chegado lá na faculdade, né? E um jornal, porque as faculdades lá todas têm um jornal, e esse jornal estava precisando de um fotógrafo, estava caçando um fotógrafo entre os alunos da faculdade. Então eu resolvi, eu vou, não estou perdendo nada. Além do mais, era uma renda extra, né, que vinha para o meu bolso, né, alguns dólares a mais. Eu fui lá, eu tinha levado fotografias minhas Hum, e apresentei essas fotografias. Eu tinha levado minha câmera também. E eu fui aprovado e comecei a trabalhar nesse jornal. Eu procurei até aqui, eu tenho um cópia dele, mas eu não encontrei. Mas tem outro detalhe também, além do jornal, o jornal foi a porta de entrada, assim, sim. né, como fotógrafo lá. Eu ajudei, né, a produzir um livro, que é um livro inteiramente de fotografias, tem pouquíssimo texto, né? Agora, E quando esse livro, essa parte sua, cadê? né, Essa, esse é esse, um, esse acervo fotográfico seu, essa sua incursão pela fotografia que você vai ter, ela está muito voltada para, porque você tinha uma história com o movimento de sim, militância, de sim, negritude, não é movimento isso? Aqui, negro, é, exatamente, exatamente. tá, então me conte isso Eu aí. ia nos eventos, assim, eu resolvi estudar fotografia assim com profundidade. É uma coisa que eu gostava, mas eu não achava que eu tinha talento, por exemplo, para fazer trabalhos assim, até trabalhos profissionais. Aquela foto de um aniversário aqui, outro ali e tal. Ganhava até algum dinheiro com isso. Mas eu resolvi realmente me profissionalizar. E aí Sim, eu fui aqui no Senac, sim. Oi, cadê? Baixa dos Sapateiros, na Baixa dos Sapateiros. Né? Eu É, fui ao Senac, e lá no Senac tinha um curso de fotografia. Então eu fiz esse curso, né? Curso de 7, 8 meses, coisa assim. O
um profissional muito bom, que era o professor, né, chamado Geraldo Profeta. Então, eu fui aluno dele e ele me dava assim, um destaque bastante grande, porque eu tinha, eu procurei desenvolver uma visão, né, Sim. uma visão assim pessoal. Além do mais, na época eu participava de reuniões com o pessoal do movimento negro, não é? E eu procurei também fazer fotos dentro das manifestações, né, das festas do que havia envolvendo o pessoal do movimento negro. E aí eu fui ganhando um certo conceito, né, dentro da, desse grupo, né, social. E aí, quando eu fui para o Texas, eu já tinha essa visão, essa percepção, e já tinha também um desenvolvimento com a fotografia, né? Ainda não era, digamos assim, profissional, né? Não tinha ainda, mas eu fazia uma série de trabalhos, o pessoal gostava, eu fui criando forma com isso. Então, quando eu cheguei lá, tem aqueles trabalhos que eles chamam de part-time, né? Trabalhos que você faz no seu horário livre e tal. E eu ganhei bolsa para isso, né? Além da bolsa que eu tinha, a bolsa que eu tinha me pagava tudo, hospedagem, taxas escolares, compra de livro, nossa, o que você imaginar. Mas tinha essa também, que era um reforço de caixa para mim muito bom. E aí eu comecei a fazer o jornal, né, South Texan, que era um jornal dentro da universidade, e aí isso me tornou conhecido. Eu só andava com máquina fotográfica, eu fazia. Eu tinha vezes Registrando que era essa eu que imagem. pautava, houve momentos que eu que pautei, sabe, o jornal, porque eu ia num lugar, aí eu encontrava pessoas, eu encontrava paisagens ou coisa desse tipo, fotografava. Aí levava, apresentava para o editor, a editora, e rapaz, poxa, isso aí, rapaz, dá uma história e tal, a gente, sabe, aquela coisa assim, que é diferente. Por exemplo, aqui, não sei se ainda continua assim, que eu não tenho de jornal, mas era assim, o texto escrito era quem pautava, né, o jornal. E lá, muitas vezes, uma fotografia, né, Dizia pauta, tudo. sabe? Sabe? Aí eu conseguia né, fazer isso e eu ganhei realmente bastante conceito, né, com isso, mas eu não podia esquecer que eu era bolsista, né? E a minha bolsa tinha um período, era só 6 meses, 7 meses, sei lá, no máximo, e que de quando terminasse aquela bolsa, né, eu teria que voltar. Mas aí eu encontrei um professor, né, me fugiu o nome dele agora, mas ele jogava futebol junto comigo, né, que nós tínhamos um time de futebol. E aí Isso lá ele já tinha que ainda. Tudo isso lá, lá lá, ainda no Texas. é, aí ele já tinha inclusive estado no Brasil, né, passou um período no Brasil trabalhando. E aí eu falei para ele, disse, rapaz, olha, eu vou ter que voltar, né, para o Brasil porque minha bolsa está acabando, né, eu estou sem recursos. Ele disse para mim, Rogério, aqui também tem jeitinho. E aí ele me deu os canais, né, em que eu poderia conseguir essa história toda, ao invés de 6 meses, foi 2 anos e meio. Depois, realmente, É. eu achei que eu deveria voltar, né? E aqui, E quando aí eu você voltei. volta, que aí você lança esse livro. Repete pra É, gente o nome do livro. é, não, assim, esse livro, ele é de lá da faculdade, né? Da Texas A&M Sim, University. Esse livro foi lá, sim. tá? Tá. Em 1986. É o Mas livro que você conta.
conta, você tem um eu acervo tenho. grande aqui, que foi que eu vi no, na Zumbi, Arquivo Afrofotográfico, não é isso? Tem muita Teve aquele fotografia lá. podcast. Deixa só Exatamente. avisar para o pessoal, rapidinho aqui, só avisar para o Ah, pessoal, e quem quiser saber mais sobre todo esse acervo, seu e de outros fotógrafos também, né? exatamente. Sobre a afrofotografia, vai para Zumbi Arquivo Arquivo Afrofotográfico. fotográfico. Tem aqui Exatamente. Exatamente. o perfil no Instagram e tem o podcast. Tem um Né? podcast, Tem muita coisa. Eu assisti, exatamente. eu escutei esse podcast, é Tem muito nossas fotos. bom. Tem nossas fotos lá. E aí o que acontece? Bom, aqui chegando de volta, né, após 2 anos de Lá Vai Fumaça, eu voltei a trabalhar, né, no polo petroquímico e tal, e também Centro Industrial de Aratu, mas não larguei a fotografia Isso. de jeito nenhum. E também comecei a fazer traduções, né, de inglês para português, português inglês, etc, etc. E conheci Sônia, que eu não conhecia, e nós começamos a namorar e tal, e dentro de algum tempo nós casamos, né? E aí ela já tinha uma filha, a Kênia, né? Que está inclusive viajando, não está aqui, está em Portugal. E a Tunísia, né, nasceu depois. Tunísia é jornalista, trabalha para o estado da Bahia, está atualmente viajando também, trabalhando fora, está em São Paulo, ele Sim. passou num concurso e está, né, trabalhando lá. E que mais? Bom, aí sim, os livros, por exemplo, esse livro, Hum. o título é Agrofloresta para Crianças. Sim, mas Esse é o livro de peraí, uma. é porque você já está indo para uma outra. Peraí, Ah, segura esse tá, livro aí. tá. Porque antes disso você teve uma experiência na África, não Ah, foi? sim, pois é. Eu Essa estive em experiência que eu queria que Angola, você falasse um pouco para gente. tá certo. Eu estive em Angola como professor, né? Isso, essa que era uma coisa que eu Como queria que você falasse bastante. professor. Porque, assim, além desse trabalho que eu fiz, eu trabalhei, é uma coxa de retalho, essa minha questão trabalhista é uma coxa de Bem retalho. viva. Eu comecei trabalhando com a minha irmã, era jornaleiro, eu pequeno ainda, sei lá, 10, 11 anos de idade. Eu saía de madrugada quase, ia buscar jornal lá na Praça Castro Alves, depois ia para Jornal à Tarde, né? Ia para Carlos Gomes pegar o Diário de Notícias depois. Isso já nem existe mais, né, esse jornal. Ia para Barroquinha pegar Jornal da Bahia, aí levava para o bairro que eu morava, vendia, tal, e depois que eu ia para a escola, coisa assim, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei da natureza, né? Essa coisa toda, e aprendi também, né? De novo, um período que eu ganhei uma máquina fotográfica. Por quê? Eu gostava de fotografar, aí fiz uma foto numa festa com a câmera, era uma câmera emprestada de alguém. E com essa foto, eu ganhei um prêmio, Hum, né? Que foi justamente uma câmera profissional. E a partir sim. daí eu comecei a fotografar profissionalmente, fazer, por exemplo, festas, uma festa, às vezes eu ia sem conhecer ninguém. Aí chegava lá, fotografava e depois ia vender as fotos, coisas assim, né? E foi num período também que era um trabalho assim, era um trabalho que eu fazia nas folgas, no Polo Petroquímico de Camaçari.
trabalhei no Centro Industrial de Aratu. Eu já tinha uma formação de tecnólogo em manutenção petroquímica, é um curso superior. Eu fiz o curso técnico de desenho, né, era desenho técnico, mas o curso superior eu fiz dentro dessa escola, que era uma escola também pública, e bom, enfim, ganhei o grau de tecnólogo em manutenção petroquímica, e trabalhar no polo petroquímico, etc, etc. Até que em 1986 teve um concurso de bolsa de estudos do Rotary Internacional, que eu participei, assim, despretensiosamente, e para falar a verdade, eu nem falava inglês assim, fluente, mas eu fui aceito, né, e foi onde eu ganhei a Foi daí bolsa. que você foi para a Eu África? fui para o Texas. Eu fui para o Texas. Primeiro. Quando eu fui para E a aí África, depois. já foi depois. A África já foi depois. Quando eu fui para a África, Ah, foi em 2010. Né? sim. Essa bolsa eu ganhei foi em 84. É, Em é, 84, eu estive nos Estados Unidos como estudante para ficar 6 meses. Só que, sim. como um professor de lá, um cara que foi meu professor, né, Charlie Russell, nós jogávamos futebol no mesmo time, ele disse para mim, Rogério, aqui também tem jeitinho. Ele já tinha vindo no Brasil, isso aqui também tem jeitinho. Aí ele foi me conseguindo uma série de penduricalhos lá, de trabalhos dentro da universidade, que isso foi me mantendo. E aí depois que eu voltei para cá. A África já foi mais recente, né? Em Sim. 2012, acho que não me falha a memória. Eu fui para a África como professor, Sim. né? Em Eu fui Angola. como professor em Angola. Professor, eu fui ensinar os jovens de lá, né, a trabalhar com os metais, a soldar, né? Aí era assim uma festa, né? E aí, então eu fui, fiquei lá também, fiquei 2 anos trabalhando lá. Eu vinha para cá a cada 6 meses, ficava aqui uns 15 dias, né? Era durante o período de recesso lá, e depois eu voltava. Isso já foi em 2010. Eu fui em 2010, fiquei lá até 2012, se Uhum. não falha a memória. Eu E vi lá, algumas imagens desse período você com as viu, né? crianças lá. Então, sabe, eu fui lá, trabalhei, gostei bastante, porque, sabe, eles valorizavam, não valorizam muito professor. Por quê? Porque eles não formavam muitos professores, né? Na Uhum. época, né? Eles não Uhum. formavam, havia muita gente estrangeira trabalhando lá, como professor, trabalhando lá. Então, eu fui, fiquei 2 anos e pouco, né? Trabalhando com adolescentes e também com adultos, né? Adolescentes, era trabalho, viu? Muito trabalho mesmo, mas assim, bastante gratificante porque eles, não sei se, claro, pela carência, mas eles tinham um tratamento assim, um respeito muito grande, sabe, pelo profissional, pelo menos o profissional de educação, um respeito muito grande, né? Nós éramos tratados muito bem, ficávamos em condições, né, hospedados assim, uma condição muito Sim. boa, sabe? Esses registros desse período Salário estão bom também. também na Zumbi? É o quê? Tem registro desse período também na Zumbi? Não, não, Imagens não, porque desse período? a Zumbi já veio surgir depois, né? A Ah, tá. Zumbi ainda não existia nessa época, mas, por exemplo, o pessoal da Zumbi tem, inclusive, um dos fundadores é o meu primo, é um dos meus primos, né? O Lázaro Roberto. Ele é uma pessoa que trata a fotografia assim com muito profissionalismo, muito carinho, muito cuidado, né? E nós temos já, eu estou com um acervo lá também, né? Muitas fotos lá. Uhum. E volta e meia eles fazem exposição. Fizeram uma recente no Pelourinho, na Foi. casa, não, não,
no Pelourinho, fizeram recente. Estão programando aí outra para dentro de algum tempo. Então, é um E foi trabalho o muito mesmo, sério, foi o mesmo período do podcast, eu acho. Foi quando foi lançada a podcast, né? exposição. Então, é um trabalho muito sério, né? Realmente profissional, e que tem como base justamente a questão da cultura, né? Cultura negra, né? Então, Uhum. é uma coisa muito forte, né? Muito legal. Vale muito a pena. Vale muito a pena Uhum. olhar. Ó, a gente está chegando já perto do finalzinho. Então, para a gente não É ser mesmo? surpreendido, é rápido, né? É, Ultimamente o Instagram tem derrubado a live com 1 hora. é mesmo. Ó, tem um recado aqui para você, dois. André Querino está pedindo para que você, por Ah, favor, informe quando tiver exposições e que ele tem admiração por você, que é uma grande mente. ah, Mas legal, eu queria obrigado. também, Manda um abraço para ele. eu queria falar também voltar para o livro, que você começou Ah, uma tradução desse livro sim. infantil, O né, da agrofloresta, Agrofloresta para agrofloresta crianças. para crianças. Sim. Agrofloresta para crianças. E Esse isso livro vai dar surgiu na história do núcleo de produção de alimentos orgânicos, né? É isso? exatamente. Porque assim, eu conheci uma produtora de alimentos orgânicos chamada Marcha Hanzi. Ela morava em Lauro de Freitas. E eu morei em Lauro de Freitas, né, durante o período de Portão, Lauro de Freitas. E não sei, acho que houve um evento, né, e eu me aproximei dela, porque ela, inclusive, não falava ainda português, né, fluentemente. Eu até ajudei com algumas etapas e tal. E aí, como eu morava em Lauro de Freitas na época, no bairro de Portão, e ela morava também em Lauro de Freitas, mas já cá perto do centro de Lauro de Freitas, né, num condomínio ali. Então, nós criamos assim uma amizade, né, muito forte. E ela me convidava para ir na casa dela, me ensinou uma série de coisas que eu não conhecia, e eu passei a produzir também alimentos orgânicos, né, na minha casa, onde eu morava, em Lauro de Freitas. E hoje eu estou até retomando esse processo, eu tenho ido lá, preparando adubo, esse tipo de coisa, né, tudo. Eu junto, assim, restos de alimento de casa, as cascas de fruta, esse tipo de coisa, né, levo para lá, boto para fermentar e depois Está. ele transforma num composto orgânico. É esse que eu utilizo nas plantações. Semana passada eu estive lá, eu plantei uns abacaxis, aquela coroa do abacaxi, né? A gente põe na terra e cuida, aduba, rega, e eu já vi que tem abacaxi nascendo, rapaz, lhe dá uma sensação muito forte, É. né? Tem cacau que eu plantei Eu muito tempo colhi hoje atrás. umas hortaliças numa hortinha. É uma Pô, sensação é muito mesmo. boa. É muito boa. E você sabe que é tudo orgânico, né? Eu não uso nenhum tipo de adubo químico, nada. Eu preparo o adubo, sabe? Levo os restos de fruta, casca de fruta e até casca de jaca, seja o que for. O que não for, eu trituro no liquidificador e ponho, levo. E a resposta é muito alta, é muito forte, né? Então é onde eu vou, assim, às vezes eu vou, fico lá, sabe? Às vezes eu nem trabalho, mas só de você estar ali, né, e você sentir que aquilo ali tem uma vida assim, muito intensa, muito forte, lhe dá uma sensação de realização assim, muito grande, muito forte, entendeu? Uhum. Então eu tenho ido assim 2, 3 vezes na semana, às vezes até mais, né? E de lá eu tenho recebido muitas respostas, né? E aí, sim, tem o livro, né, que eu já mostrei, né, esse Uhum. Agrofloresta para Crianças, que eu traduzi, né,
traduzir em 2008, por causa dessa pessoa que eu conheci, uma norte-americana, e que ela estava com dificuldade, sabe? E pagaram, inclusive, não foi Que nada massa, milionário, que não, massa. mas não foi feito de graça, de hipótese alguma. E eu Pois trago é, esse. Rogério. Diga, diga. Pois é, esse livro eu não mostrei, não. Mostrei o El Rancho, Mostrou, mostrou o primeiro, aí o de fotografia, da Universidade de Texas, Texas. A é. Esse aqui é uma gente, relíquia, assim, a né? gente falou aqui de 3 produções suas, tá? Ah, Esse primeiro livro na universidade, o Arquivo da Zumbi, e é esse a produção terceiro, que é a orgânica, sua tradução do Agrofloresta para Crianças. assim, É, eu estou preocupada do Instagram derrubar a gente, mas eu queria, para a gente ir sei. fechando, eu queria falar, eu coloquei aqui que no final, como você trouxe uma narrativa, né, da sua vida, da sua história, que eu acho muito viva, muito rica, né, muito singular. Eu gosto muito do que eu já ouvi de você e do que eu já vi, né? Do seu trabalho, das suas imagens com relação às celebrações, por exemplo, das religiões de matriz africanas, no recôncavo, tudo isso. Eu queria dizer que você termina, a gente termina com as suas 70 primaveras, você está com 70 anos, né? Pois é. É, Então, a gente pode falar que você tem florescido 70 vezes 70 vezes, é com legal isso. com muita criatividade e com uma produção rica que as pessoas precisam conhecer, que elas merecem conhecer do que você tem trazido. Eu queria deixar isso aqui também registrado para você, né? Quando eu fiz o convite, pela Ótimo. admiração que André falou, e da gente levar nossas histórias, nossas narrativas o mais longe que a gente puder. Sim, Acho que essa com também é a certeza. proposta dessa live, dessa conversa, Com viu? certeza. Eu queria te Obrigado agradecer pela muito. oportunidade. Né? É muito bom estar, inclusive para as novas gerações, né? Eu que já Isso. estou com seus setentinha e tal, entendeu? É bom. Eu gostaria de ver realmente jovens fazendo coisas assim, né? Especialmente com a comunicação, com fotografia, né? Sim, É legal, cara. isso. Jornalista. Super Tem uma obrigada, viu, jornalista na Rogério? família, né? Tunísia é jornalista, Tunísia, Pois né? é, não é? Para levar adiante essas narrativas. Ela faz fotografia. Eu gosto Então é muito. isso. Eu É. tenho a agradecer, né, muito a você pela oportunidade. E é só E em outros chamar. momentos a gente conversa mais ainda. A gente vai Conversa, sim, tá desdobrando esses certo. assuntos, porque tem muita coisa aqui. Eu fui pegando uns pontos que a É? gente não podia deixar passar, tá Ah, tá bom? certo. Muito Tá bom. obrigada, Obrigado José a você, Rogério. viu? É isso aí. Uma boa Um noite, abração, tá? Dá um abraço aí na galera, viu? E você em tá Zímbia bem? também. Tá. Tá? Tá, Tchau, obrigado. querido. Tchau. Deixa eu ver aqui como a gente encerra.